Você vai ver agora alguns fundamentos e a conduta recomendada pelo Ministério da Saúde através do Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS para os testes de triagem de amostras para o diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV. Vamos rever também as variações dos métodos disponíveis, além de cuidados gerais na execução técnica e recomendações de biossegurança. Como são pesquisados anticorpos anti-HIV produzidos por um organismo infectado? Para realizar o diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV, o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, recomenda o fluxograma descrito a seguir para a segurança dos resultados laboratoriais. O diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV deverá ser executado em duas etapas, uma de triagem e outra confirmatória. Nesse programa você vai saber mais sobre a primeira etapa, a de triagem. Para saber mais sobre a segunda etapa, você deve participar de outro curso da série Telelab, Diagnóstico Sorológico de HIV, Testes Confirmatórios. Na etapa de triagem, deve-se obrigatoriamente fazer 2 testes de cada amostra de soro ou plasma. Esses testes devem ter metodologia e ou antígenos diferentes. Lembre-se que não existem testes 100% sensíveis e específicos. A realização de 2 testes aumenta a sensibilidade e especificidade da conduta de diagnóstico sorológico e melhora a qualidade dos resultados. Veja em seu manual maiores detalhes sobre sensibilidade e especificidade. Os 2 testes obrigatórios deverão ser escolhidos entre os testes simples, os testes rápidos ou os testes do tipo ELISA, entre outros. Os testes simples são realizados em tempo superior a 30 minutos. Os testes rápidos são feitos em menos de 30 minutos. Tanto um quanto o outro tipo não requer equipamentos especiais e podem ser lidos e interpretados a olho nu. Como exemplo de teste simples, podemos citar os métodos de aglutinação que utilizam partículas de gelatina, hemácias ou micropartículas recobertas com antígeno. As reações que utilizam antígeno ligado a membranas de celulose ou látex são exemplos de testes rápidos. Os testes do tipo ELISA são ensaios imunológicos que detectam anticorpos presentes no soro ou plasma e utilizam um sistema enzimático para revelar a reação. Eles podem obedecer a 3 sequências de reação diferentes: indireta, competitiva e imunométrica. O seu manual contém os fundamentos de cada um desses princípios. Para a execução de testes ELISA, você precisa de pipetas automáticas e outros equipamentos como lavadoras, incubadoras e espectrofotômetro para a leitura e interpretação dos resultados. Vale reforçar que os testes escolhidos devem usar princípios metodológicos e ou antígenos diferentes. Devem ainda atender à demanda de seu laboratório, levando em conta a relação custo-benefício da utilização do método. É importante lembrar que você só deve utilizar testes que tenham registro no Ministério da Saúde. Para a execução e leitura dos testes, simples ou rápidos, você deve observar rigorosamente as instruções do fabricante. Esses testes têm fácil interpretação a partir de uma leitura visual, não sendo difícil caracterizar um teste reagente, não reagente ou indeterminado. Já os testes do tipo ELISA exigem que você observe alguns cuidados gerais, independente do fabricante. Você deverá conferir os componentes, materiais e reagentes, não só os fornecidos pelo fabricante, mas também outros que serão necessários para a realização dos testes antes de iniciá-los. É fundamental que você leia atentamente como preparar todas as soluções cada vez que for iniciar um ensaio imunoenzimático, pois são frequentes modificações de um lote para outro. Além disso, faça sempre um protocolo de trabalho para registro das amostras e seus resultados. Não use reagentes com prazo de validade vencido ou que apresentem turvação, precipitação ou coloração alterada, mesmo dentro do prazo de validade.
No preparo dos reagentes, utilize exatamente os volumes indicados sem fazer qualquer alteração para economizar tempo ou reagentes. Você não pode misturar controles conjugados, pérolas, placas, tubos ou tiras de diferentes lotes e ou fabricantes. Evite reações cruzadas em seu teste. Para não misturar reagentes nem amostras, reforçamos que todo cuidado é pouco na pipetagem e também nos ciclos de lavagem. O substrato e o cromógeno não podem ser expostos à luz para não ocorrer fotodecomposição. Tampouco podem entrar em contato com metais para evitar alteração de cor. Lembre-se de armazenar os conjuntos para diagnóstico de acordo com as recomendações do fabricante. Faça a limpeza e a manutenção periódica de todos os equipamentos de seu laboratório. Veja agora como fazer a leitura e a interpretação de um teste do tipo ELISA. Para definir se um resultado de ELISA é reagente ou não reagente, você tem que fazer a leitura da absorbância ou densidade óptica obtida no final do ensaio. Para a leitura da absorbância, você precisa verificar sempre se o filtro usado é aquele indicado pelo fabricante e se ele está devidamente ajustado, íntegro, livre de fungos e sujidades. Cada ensaio tem um ponto de corte, ou cut-off, que determina se uma amostra é reagente ou não reagente. Existe, porém, uma zona circunvizinha chamada zona cinza ou borderline, dentro da qual não se pode ter certeza do resultado. Neste caso, os resultados devem ser desconsiderados e a reação deve ser repetida. As formas de calcular o ponto de corte e a zona cinza variam de acordo com o fabricante. Na interpretação dos resultados, você vai observar os seguintes critérios. As amostras que forem não reagentes nos dois testes que você escolheu terão resultado definido como amostras negativas para HIV. Agora, muita atenção. As amostras que tiverem resultados discrepantes devem ter as duas reações repetidas. Na retestagem, se as duas amostras forem não reagentes, terão resultado definido como amostras negativas para HIV. Permanecendo a discrepância ou havendo dois resultados positivos, as amostras devem seguir para testes confirmatórios. As amostras que forem reagentes nos dois testes também deverão seguir para testes confirmatórios que serão abordados em outro curso da série Telelab. Diagnóstico sorológico do HIV, testagem confirmatória. Em função do rápido avanço tecnológico e das frequentes alterações nas metodologias para o diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV, o Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS do Ministério da Saúde, sempre que necessário, adequará esse fluxograma.